Salve, salve, derivando ideias, tudo bem com vocês? Primeiro queria pedir desculpa pela minha garganta, ela não tá muito bem, eu fiquei doente por um tempinho, mas enfim, vim aqui gravar o desafio da semana para vocês, que é o desafio que mistura função com logaritmo, tudo bem? Então, sem muita enrolação, vamos aqui para a questão do ITA 2019, que diz mais ou menos assim: sabendo que o x pertence ao intervalo fechado de 1 a 64, determine o maior valor da função f de x igual a log de 2x elevado a quarta, mas enfim. Então, nossa primeira informação é que o x está nesse intervalo aqui, certo? O x é maior ou igual a 1 ou menor ou igual a 64, tudo bem? E seguinte, para resolver essa questão, lembrando, se você ainda não tentou fazer essa questão, pausa o vídeo e tenta resolver, tudo bem? E diz aí nos comentários o que você achou. Pausou? Resolveu? Então vamos agora para a resolução da questão. Basicamente, a grande sacada é você perceber o seguinte: sempre que a gente tiver uma função, sempre que a gente tiver uma função com 4 e aqui 2, por exemplo, se a gente tivesse tipo, sei lá, y igual a 4x à quarta mais 8x ao quadrado mais 93. Basicamente, a sacada é a gente chamar, sei lá, z igual a x ao quadrado, que daí a gente teria 4 vezes z ao quadrado mais 8z mais 93, que basicamente sempre que a gente tiver uma equação a quarta, tipo com uma incógnita quarta e outra incógnita ao quadrado, a gente vai trabalhar desse jeito. Por que a gente vai trabalhar desse jeito? Porque daí vira uma equação de segundo grau de novo. E a gente sabe resolver equações de segundo grau, certo? Então vamos aqui para a questão agora. Vamos lá. Aqui, ó. Basicamente, então, a gente vai chamar log na base 2 de x, a gente vai chamar esse log de z, tudo bem? Vamos lá. F de z vai ser igual a z à quarta mais 12 vezes z ao quadrado vezes... E aqui, vamos lá. Aqui a gente vai ter que trabalhar com logaritmo, tudo bem? Mas se eu falar para você que essa é a única vez que a gente vai ter que trabalhar com logaritmo, mas enfim, log de 2 de 8 sobre x, a gente pode escrever isso aqui como sendo log de 8 na base 2 menos log de x na base 2, certo? E quando está dividindo, a gente pode, quando a gente tem log de um numerador para um numerador, a gente pode quebrar isso no log tipo da diferença do numerador pelo denominador. Então vamos lá, ó. Só que o oito a gente pode escrever como sendo o 8 a gente pode escrever como sendo 2 ao cubo, certo? Então a gente tem log de 2 ao cubo na base 2, certo? Qual que é a consequência disso? A gente pode pegar esse expoentezinho aqui, 3, e jogar para aqui fora, certo? Então a gente vai ter 3 vezes log de 2 na base 2, é a mesma coisa que 1, ou seja, a gente vai ter 3 menos, 3 menos o log 2 de x, e lembrando, log de x na base 2 a gente está chamando de z. Então, isso tudo aqui vai virar 3 menos z. A gente vai colocar aqui, ó, 3 menos z. A gente tem basicamente isso, então. E a grande sacada que você tem que ter é, percebe que aqui a gente tem z a quarta, tá certo, tá certo. Percebe que aqui a gente tem z a quarta, aqui a gente tem z ao quadrado. Qual que é a grande sacada? A gente tem que escrever f de z como sendo z ao quadrado vezes z ao quadrado mais 12, mais 12 vezes 3 menos z. Você deve estar pensando, ó, aqui, ó, basicamente o que eu fiz, z à quarta é a mesma coisa que z à quarta é a mesma coisa que z ao quadrado vezes z ao quadrado, e aqui a gente vai ter outro z ao quadrado. Então, basicamente, eu peguei um z ao quadrado, coloquei com esse e coloquei em evidência, tudo bem? Então, vamos voltar aqui, ó, z ao quadrado vezes z ao quadrado mais 12 vezes 3 menos z. Tudo bem, então o que a gente vai fazer agora? A gente pode escrever como sendo f de z igual a... Você já vai entender já o porquê dessa firula toda. Vamos lá, z ao quadrado vezes... Aqui a gente vai ter z ao quadrado, e a gente vai fazer a distributiva agora. Vou colocar primeiro aqui, ó. Vamos lá, menos 12z mais 36, tudo bem?
E percebe então que a gente tem um número ao quadrado e o 36 não é a mesma coisa que 6 ao quadrado? 36 é a mesma coisa que 6 ao quadrado. Aqui a gente vai ter z ao quadrado mesmo. E o que eu quero que você perceba? Quanto que é 2 vezes 6 vezes z? 2 vezes 6 vezes z vai dar 12z, percebe? Então, o que a gente pode escrever nessa expressão aqui? Z ao quadrado. Vamos escrever aqui do lado. Z ao quadrado menos 12z mais 36 é a mesma coisa que z menos 6 ao quadrado. Concorda comigo? Deixa eu ver se eu tô tampando. Não tô. Então aqui a gente tem z menos 6 ao quadrado, certo? Porque se a gente fizer a distributiva, a gente vai ter z ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, menos 2 vezes 6... Não, perdão, menos 2 vezes z vezes 6, né? Que vai dar igual a menos 12, que é o que a gente tem aqui, certo? Mais 6 ao quadrado, que é 36. Portanto, isso daqui é a mesma coisa que z menos 6 ao quadrado. Portanto, a função de z, f de z, é igual a z ao quadrado vezes... Perdão, aqui, vezes z menos 6 ao quadrado, certo? Então, agora vamos trabalhar com algumas coisas. Aqui a gente vai voltar agora o log de 2x, certo? Então, portanto, f de x vai ser igual a log de x na base 2 ao quadrado, vou colocar assim, ao quadrado, vezes log de x na base 2 menos 6 ao quadrado. E agora você deve estar pensando, pô, a questão me pede para eu determinar o maior valor possível da função. Então eu vou jogar o maior valor possível de x, certo? Só que jogando o maior valor possível de x, que é 64, vamos lá. O maior valor possível de x seria... Vamos testar aqui então, fazer outra corzinha aqui. Se a gente jogasse x igual a 64, por exemplo, então o log 2 de x, 64, é a mesma coisa que 2 elevado à sexta, portanto a gente teria log 2 de 64 é a mesma coisa que 6, certo? Então vamos testar. Se a gente colocasse 6 aqui, a gente teria 6 ao quadrado vezes, e aqui ó, log de aqui, ó, seria igual a 6, né? Portanto, a gente teria aqui, ó, 6 menos 6, e 6 menos 6 igual a 0. 0 ao quadrado é 0, consequentemente, esse valor zeraria a função. Então, percebe que não pode ser. Então, vamos lá. Então, a gente testou que não pode ser 64. E, basicamente, o que eu quero propor pra gente, vamos determinar o seguinte, aqui, ó. Vamos só voltar para o limite dessa questão. Vamos lá. O x está entre 1 e 64, certo? Então, vamos aplicar o log 2. O log 2 de x vai estar entre... Vamos lá. Vai estar entre log 2 de 1, certo? A gente só multiplicou tudo por log de 2, 1. E entre o log 2 de 64. Certo? Portanto, qual que é a conclusão disso daqui? O log 2 de x vai estar entre 6 e 0, tudo bem? Então, esses são o intervalo de valores possíveis para o log x na base 2, certo? Enfim, então vamos lá. A gente testou com o log... Então vamos lá. A gente testou com o log 2 de x sendo igual a 6 e a gente viu que não bateu, certo? Enfim, daqui dá para apagar isso aqui. A gente viu que não bateu. A gente pode testar, vamos testar para os valores inteiros? Vamos testar aqui, ó, para o log 2 de 32, né, que vai ser igual a 5. Testando aqui para o valor igual a 5, a gente teria 5 ao quadrado vezes menos 1 ao quadrado, que a gente teria 25 vezes 1, certo? Então a gente teria 25 já é uma possibilidade, certo? Então vamos supor aqui, ó, quando o log 2, quando a gente tiver log de 32, vamos lá, a f de x vai ser igual a 25, certo? Então vamos lá. A gente tem que a f de x vai ser igual a 25.
E aí aqui a gente vai testar para alguns inteiros para construir o raciocínio, tudo bem? Então, certo. Agora a gente vai para a próxima. Log 2,16. Log 2,16 vai ser igual a 4. Então aqui a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter 4 ao quadrado, que é 16, e 4 menos 6 vai dar menos 2 ao quadrado igual a 4, então a gente vai ter 16 vezes 4. 16 vezes 4 é 32 vezes 2, que vai ser igual a 64. Portanto, a f de x vai ser igual a 64. Então aqui a gente já percebeu que essa daqui já também não é, que a gente achou uma maior. Agora a gente vai testar para o log de 8. O log de 8 na base 2, que isso aqui vai ser igual a 3, portanto, aqui a gente vai ter f de x vai ser igual, vamos lá, 3 ao quadrado, que vai ser igual a 9, e, eu estou tampando? Não estou. 3 menos 6 vai ser igual a menos 3 ao quadrado vai ser igual a 9, portanto, isso daqui vai ser igual a 81, tudo bem? Isso aqui vai ser igual a 81, portanto, a gente viu que também não é. Enfim, fica a seu critério agora testar pro log de 4, log de 2 e log de 1, tudo bem? Fica a seu trabalho aí. E basicamente, agora, então, enfim, a conclusão de tudo isso é, para os valores inteiros de log de x na base 2, a gente achou que o maior valor inteiro vai ser 81. Mas a pergunta que fica é, quem garante que eu vou ter um número inteiro quando eu estiver fazendo essa função? E basicamente eu quero propor o seguinte, a gente tem o seguinte, f de z vai ser igual a z ao quadrado vezes z menos 6 ao quadrado, certo? A gente pode escrever isso daqui como sendo f de z igual a z vezes z menos 6 ao quadrado, certo? Vamos chamar esse z menos 6. Seguinte, eu sei que está meio complicado. Se você nunca viu função composta, a ideia de função composta, né? Vai ficar um pouquinho mais difícil, mas basicamente o que a gente está fazendo? Eu poderia ter escrito também como sendo o log de 2x elevado ao quadrado vezes log de x na base 2 menos 6 ao quadrado, mas eu optei por escrever como z para diminuir a conta, tudo bem? É o seguinte, se eu tenho um número ao quadrado e outro número ao quadrado, e o produto entre eles, eu posso escrever como sendo produto elevado ao quadrado. Que se eu fizesse a distributiva do expoente, daria a mesma coisa. E a gente vai chamar z menos vezes z menos 6, a gente pode escrever como sendo, esse é igual a z ao quadrado menos 6z, tudo bem? E lembrando que isso daqui está ao quadrado. Perfeito? Só que eu quero agora trabalhar com vocês nessa função aqui, ó. Opa, me perdoem, me desculpa. Aqui, ó. A gente vai ter essa funçãozinha aqui, ó. Z ao quadrado menos 6z. Beleza? E o que eu quero que vocês pensem? Concordem, então, que eu quero achar o maior valor para essa funçãozinha aqui. Opa! Para essa funçãozinha aqui dizer. Se eu quero achar o maior valor para essa funçãozinha aqui dizer, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar o maior valor possível para essa função aqui dentro do determinado intervalo. Concorda comigo? Porque se eu achar o maior valor possível dentro desse intervalozinho aqui que eu tiver, tipo, se eu achar o maior valor possível dentro desse círculo rosa, eu vou ter o maior valor possível da função. Então vamos chamar aqui, ó, de g de z igual a z ao quadrado menos 6z. Aqui eu já estou tampando, né? Quase. Eu estou chamando g de z ao quadrado menos 6z. E agora eu vou fazer o gráfico da função g de z com vocês, tudo bem? Aqui no Journal, que é o que a gente usa, a gente tem como fazer uns... Ué. Como que apaga isso daqui? Perdão, pessoal, eu coloquei errado aqui. Agora sim, vai. Peço perdão aqui. Vamos lá. Aqui a gente vai ter... Aqui, ó, z ao quadrado menos 6z. Desculpa mesmo, tá, pessoal? Me embaralhei aqui. Mas basicamente, então aqui a gente vai ter g de z e aqui a gente vai ter o valor de z, certo? Que basicamente seria como se fosse um gráfico de x. E vamos lá, ó. O que a gente pode pensar é o seguinte.
para calcular, vamos calcular as raízes disso daqui primeiro? Então vamos lá. Vamos fazer as raízes aqui de vermelho. Vamos lá. Z ao quadrado menos 6z igual a zero. Portanto, as raízes vão ser z é a mesma coisa que z menos 6 igual a zero. As raízes para que essa equação de segundo grau seja igual a zero, a gente vai ter z igual a zero ou z igual a 6, tudo bem? Ou seja, as raízes vão ser 6 ou 0. E o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que vai ser um gráfico que, fazer o gráfico aqui de laranja, tudo bem? Seria um gráfico que subiria para cá, desceria tudo aqui e subiria para cá, tudo bem? A gente teria esse gráficozinho aqui, sendo que aqui seria o valor 0, né? E aqui seria o valor 6. O que eu quero que vocês lembrem também? Lembra que o z tem que estar entre 0 e 6? Portanto, o intervalo da função, para enxergar bem, o intervalo da função que a gente vai trabalhar vai ser esse intervalo aqui, certo? A gente está trabalhando com a função no intervalo de 0 a menos 6. E qual que... Vou fazer mais bonitinho aqui, né? E qual que vai ser o maior valor para essa função aqui? Concorda que o maior valor em módulo para essa função? Por que eu tenho que pensar no maior valor em módulo? Porque com certeza vai ser um número negativo, certo? Aqui a gente sabe que a gente vai ter um número negativo, porque está abaixo do eixo das abscissas. Mas o que eu quero que você pense? Percebe que está elevado ao quadrado? Estando elevado ao quadrado, um número negativo, ele vai ficar positivo e, consequentemente, vai ser o maior. Então a gente concorda que tem que pegar esse valorzinho aqui do pico, certo? Mas vamos lá, ó. Se aqui é 0 e aqui é 6 e é uma parábola, o x do vértice vai ser igual a 6, vai ser a soma das raízes, né? 6 mais 0 sobre 2, que é igual a 3. Portanto, o x do vértice vai ser esse pontinho aqui, E quando o z equivale a 3, vamos lá, só deixa eu fazer mais enxutinho aqui, ó. X do vértice é igual a 3. E vamos lá, ó. Perdão. O x do vértice, o z do vértice, enfim. E o que eu quero que você pense agora, vamos lá, ó. Substituindo o 3 nessa equação, o g de 3, aí vai ter o seguinte: 3 ao quadrado, 9, menos 6 vezes 3, que é a mesma coisa que g de 3 vai ser igual a menos 18, vai ser igual a menos 9. E menos 9 ao quadrado, que é o que a gente quer. Então, agora, substituindo aqui, ó, o menos 9 nessa expressãozinha inteira rosa aqui, a gente vai ter aqui, ó, f de menos 9 vai ser igual a menos 9 ao quadrado, certo? E por que a gente fez tudo isso? Porque agora a gente provou que o maior valor possível dentro desse parênteses é menos 9, certo? E elevando o maior, ou no caso, menor valor possível ao quadrado, a gente vai ter o maior valor possível, que no caso vai ser igual a 81, tudo bem? Portanto, esse vai ser o maior valor possível para a função, que é o que ele pede. Na nossa comunidade, a gente colocou como dica que daria um número inteiro para que você não tivesse que utilizar essa lógica de uma função g de z, por exemplo. Mas basicamente nessa questão do ITA, você teria que trabalhar dessa forma, porque o ITA é bem rígido na questão de justificar as questões, tudo bem? Então, enfim, espero que tenha ficado claro. Eu peço desculpa de novo, que eu imagino que a solução esteja um pouco desanimada, né? Mas minha garganta não está muito bem. Mas, enfim, aqui está a solução do desafio. Se inscreva no nosso canal, entra na nossa comunidade, porque ajuda a gente a continuar crescendo e fazendo esses desafios, que eu acho muito bacana, a interação com o público, né? Então, enfim, participa dos desafios e que você vai ajudar a si mesmo e a gente. E é isso. Valeu, Derivando Ideias. Até a próxima.